Boa tarde! Hoje não é brincadeira. Já brinquei hoje à tarde, mas é sério. Vou ter que gastar todo o meu caipirês, meu mineirês, para viver essa tarde aqui com a pessoa que está aqui comigo, gente. Ó, eu vou dar uma dica para vocês. Olá, vizinhos! Ela começa todas as gravações dela com essa frase linda que já aquece o coração da gente. E eu tô super emocionada porque ela está aqui. Minha filhota, eu digo que ela é assim como uma filha para mim, que eu amo de coração, admiro profissionalmente, e hoje nós vamos poder ouvir ela falando um pouquinho da trajetória, como é que foi que aconteceu para que essa mulher hoje nos desse de presente o Ipirangando, para que todos nós pudéssemos ipirangar com ela. Ai, Andréia Madá, Bubarelli, que emoção, eu que tô mulher do céu, emocionada com você. Você, emoção, você meu Deus. conseguiu deixar essa geminiana que fala sem palavras. Eu não vi que eu tava te emocionando, É, não, Andréia. obrigada, Ai, para mim é um amor, privilégio enorme estar aqui. Você não tem nossa. ideia. Você é uma mulher que eu admiro, tem um trabalho que eu falo, gente, eu sou tua fã, obrigada. Então vai ser uma tietagem louca Vai, aqui, vai ser uma rasgação de vai. seda do Olha, caramba. Tem que ter ai, lencinho aqui, viu, Marcinho? pois é, duas manteigas derretidas juntas. Gente, é Ai, muita emoção. Nós já estivemos juntas em momentos assim muito desafiadores da minha vida. A Andréia entrou com a força poderosa de comunicação dela e me trouxe muito apoio. Então, ela estar aqui, você hoje ai. aqui é assim, ai, eu diria que é um pódio. Olha, Madá, para mim é um privilégio, como eu te disse. Poucas pessoas me deixam sem palavras. Você conseguiu. E eu também gosto muito de contar da minha trajetória, porque é que nem você falou. A vida da gente não é só de altos, né? A gente tem altos e baixos, muitas vezes tem que respirar para ter coragem para seguir em É, frente, é né? Às verdade. vezes a gente só tem a gente pela gente, às vezes tem quem tá torcendo, mas quando você olha que construiu um caminho, acho que é que nem você, né? A gente olha para trás, vê o que construiu, dá muito orgulho, né? Dá muito É, orgulho. E aí Deus vai colocando umas migalhinhas de pão no caminho da gente, né? Para que a gente possa olhar para trás. O exatamente. desafio aqui desse podcast foi longo. Assim, eu fiquei ali uns 3 meses naquele vai, não Ensaiando. vai, com medo, medo mesmo, né? Como que eu vou expor os meus erros de português? De verdade, né? Hoje eu tô brincando aqui com o meu mineirês, meu caipirês, mas de verdade isso já foi barreiras, né? Para a gente comunicar com a nossa essência, não tem como você deixar a tua raiz para trás. Exatamente, E não tem. quanto mais eu deixava minhas raízes para trás, mais eu me sentia pela metade. A hora que eu assumi É, tudo do jeito que é, falei, ai, vamos. E aí a coisa começou a fluir, mas eu ainda tremo nas bases aqui, nessa bancada, diante das pessoas lindas que têm vindo ai, aqui. E Deus tem me surpreendido todos os dias com as pessoas que me dizem sim para vir aqui falar, contar, ai, expor, né? é. Porque a gente se expõe aqui. Então, é como se nós pegássemos a nossa história preciosa e confiássemos ao outro que está do outro lado. Exatamente. Aí, eu hoje dei uma xeretada lá na sua Oh, meu vida. Deus! Fui lá no LinkedIn, LinkedIn. vi que você teve ou tem uma agência que é Isso. um cast de pessoas. Como que é? Como que é isso? Tem ainda? Já não tem mais? Como que é? Na verdade, assim, eu tenho uma agência de comunicação, tanto que eu faço produção de conteúdo para algumas marcas. E eu já fiz agenciamento de influenciadores. Então, já trabalhei com gente muito legal, mas muito legal mesmo. E só que hoje essa parte de agenciar consome muito tempo, porque você tem que ficar caçando trabalho para outras pessoas. E aí, Exatamente. com a minha agenda do Ipirangando e o Antônio, que é o meu sócio nisso, ele também tem um outro trabalho no centro de São Paulo, ele também é super envolvido com Conseg, com a parte de subprefeitura do bairro dele.
Então a gente meio que deixou guardadinho esse sonho e a gente está tocando outras coisas. Mas eu ainda produzo conteúdo, trabalho para algumas pessoas via agência. Andréia, e a gente vê você envolvida assim, eu não sei se eu posso dizer que eu vejo assim uma ativista em você, se você se sente uma ativista, mas a gente vê você defendendo assim, de A a B, todo quanto é caso que a gente vê de injustiça, você tá lá. Você tá lá brigando pelos direitos humanos, pelos direitos dos animais. Vamos falar do galo? Vamos falar. Eu assisto o Casa do Galo de vez em quando. Não, sério, eu assisto o Casa do Galo, vou lá no Instagram e acho de O galo, eu novo. pensei que ia ser massacrado. Jesus amado, que coisa mais linda que foi aquilo. A pessoa sai. Gente, se vocês não sabem, não viram História ainda do qual é a galo. história do galo, entra lá no Instagram do Ipirangando, procura lá a história do galo, assista, porque é incrível. Ela saiu da casa dela para ir em defesa de um galo. Não, eu tava saindo de um lugar. Eu tinha ido fazer uma gravação num lugar que chama Vila Secreta, lá na Aclimação. Sim. E na volta, uma seguidora mandou mensagem, porque meu Instagram, eu falo que ali tudo acontece, né? E ela falou: Dréia, tem um galo aqui perto da tua casa, perto de um açougue, amarrado. Tava um calor, sabe que foi um ano, faz um ano agora. Ano passado fez muito calor. Então era um sábado que tava uns 40 graus. Tava super quente. E ela falou: e ele tá lá, amarrado, preso assim, debaixo desse sol, ele tá desfalecendo. Oh, meu Deus. Aí eu falei: gente, eu não entendo. Eu entendo de gato, mas de galo não. Aí eu liguei para tem uma veterinária aqui no bairro que ela cuida de aves. Aí eu mandei uma mensagem para ela, falei: olha, só que ela não estava aqui em São Paulo. Ela falou: Dréia, eu não tô, mas tenta pegar. Ela falou: vê a situação, tenta pegar e eu vou te orientando via celular. Aí eu tava com a minha sobrinha, com a Júlia, que é meu braço direito, eu só olhei assim: vamos. Ela: vamos. Meu Deus. Aí a hora que eu cheguei, tava o galo lá, realmente, do jeito que a pessoa tinha me falado. Um monte de gente em volta, um monte de gente tirando foto e ninguém fazendo nada, assim, como se fosse uma atração ali. Mas assim, preso por uma pata só, sabe? Ele não tinha. A fita devia ter uns 50 centímetros, muito pequena. Aí eu falei: Júlia, eu vou segurar o galo e você desamarra. Só que assim, gente, eu não tenho. Eu pensei, o galo podia ser agressivo. Ele tava tão desfalecido que do jeito que eu peguei. Ele veio, aí o pessoal falou: você não pode pegar, que ele tem dono, é de um morador de rua. Eu falei: olha, da situação que ele tá, eu vou levar, depois eu me entendo com ele. Ainda tinha um policial no caminho, eu falei: olha, tô pegando um galo, estou roubando um galo. O que eu... Eu falei: posso? Eu falei: a situação é essa. Posso falou: roubar um galo? Tipo isso. Ele falou: leva. Aí fui pra casa, só que eu tenho 6 gatos. Gente, era outro desafio. Aí coloquei ele no banheiro. Aí uma outra seguidora que tem até a fazendinha aqui do Ipiranga, ela falou: ó, vem aqui que eu te dou comida, porque eu até pensei em colocar ele lá na fazendinha, mas é super rigoroso. Então, assim, sim, não pode colocar um animal que você não sabe a procedência dentro de um lugar que tem todo um controle da parte de zoologia. Então ela falou: eu também te explico, leva a ração, alimenta ele. E aí alimentei e comecei a divulgar que eu precisava de uma casa para ele ficar. E aí apareceu tutor pro galo. Um tutor pro galo. No dia seguinte apareceu uma seguidora, que coincidentemente é amiga da minha cunhada, amiga da família, e tem um sítio. Aí ela falou: olha, me comprometo a não matar, não comer, ele vai viver. Ele arrumou até uma amiga lá, né, uma Andréia? cabra, gente. Andava nas costas da cabra e ele é bravinho, sabe? Olha e tá só. super bem. Aí depois eu também falei com o pessoal de órgãos de defesa, porque também não queria ficar com essa fama, lógico, né? Porque né? tem quem goste, tem quem né? Mas também teve gente que achou que eu tava contra, né? Sempre tem, né? Mas sempre que a gente se posiciona dentro de Exato. qualquer situação da vida, vai ter gente Vai. contra e gente a favor. E ainda mais quando é animal, porque daí o pessoal quer romantizar o sofrimento. E, gente, não é assim. Ah, ele tem um dono. Gente, não é ter dono. O dono tá judiando, né? Não tava. Mas esse posicionamento, por exemplo, eu só toquei nesse caso do galo porque essa situação mostra, assim, muitas características suas.
Mostra. Porque eu falei, porque às vezes a gente vê um caso, parece um caso aleatório, um É, caso à parte, mas não, um caso desse, a pessoa que sai, que vai lá, que briga pelo animal, leva, arruma um lugar para é. ficar e que se expõe dessa forma, é uma pessoa posicionada que tem muitas características. E quais são as características da Andrea que você mais assim ama? Que tá ligado com essa mulher que foi lá resgatar Tá esse galo no ligado? meio da rua, Andréia? Eu acho que é isso que você falou. Eu demorei para me assumir como uma ativista desse tipo de causa. Mas eu me vejo justamente como isso, assim, o senso de justiça é muito forte. Então, e eu acho que isso meio que começou a ficar mais forte quando eu tive meus gatos. Assim, porque eu já tive cachorro, mas eu acho que foi num outro momento. Os gatos vieram numa outra fase da minha vida, que eu já estava separada, morando sozinha. E aí você começa a olhar para eles de um jeito diferente. Então, hoje eles são, eu falo que tem muita gente que recrimina, mas eu falo, são realmente como filhos, assim, a minha convivência, Então, o meu dia a dia é deles. E então, assim, realmente eu me envolvo, recentemente eu me envolvi no caso dos gatos do Ipiranga, né? sim, Que teve tudo indica que foram gigantesco, que assassinados. teve uma É, proporção enorme, porque você foi lá e levou o teu e poder de aí comunicação, a chamei muita visibilidade que gente. você dá para ver o que está É. acontecendo com aquilo. Porque assim, eu tento não banalizar certos assuntos. Então você vê, não é toda hora que eu fico levantando bandeiras. Quando eu vou atrás, Exatamente. é porque é alguma coisa que é muito séria. Essa dos Esse gatos, é. é E aí isso. você chama as pessoas, então veio o representante do delegado Bruno Lima, veio o representante da subprefeitura. Eu ainda falei, foi um movimento tão bacana, porque você via gente de esquerda, de direita, Tudo todo mundo. unido. E eu sempre falo para todo mundo, porque eu falo, eu apoio a causa. Então, para mim, a causa animal tá acima de partido. Se você me apoiar, vambora. Para mim, isso tem mais peso. Como já fui brigar pela derrubada das árvores lá na Cena Sim, Madureira, tava lá e briguei, não era certo. E quando você vê que a obra realmente parou, porque assim, não parou, o pessoal olhou com carinho para isso. Então, e deu aí atenção. mostraram, tá errado. E assim, gente, tem que voltar atrás, sabe? Eu acho que a gente tem que mostrar, não ficar quieto. E é essa coisa de você hoje poder usar o teu trabalho para abrir a cortina, mostrar para as pessoas o que está acontecendo, né? Essas injustiças, e você vai lá e fala: olha aqui, isso aqui não está certo. Trouxe um novo propósito para a sua vida de profissional? Trouxe mais paixão para a coisa? Eu falo que ter voz é uma coisa que realmente faz a gente ser ouvida realmente, né? Porque como o Instagram, ele atinge muita gente, hoje Muita ele tá gente. batendo cerca de 3 milhões de visualizações por mês. Eu Então sei. as pessoas, elas param para ouvir. Mas Exatamente. eu sempre me posicionei com 1.000 seguidores, eu já era a Andrea que eu sou, porque assim, eu acho que esse desejo de fazer o certo sempre teve na minha, sempre foi de mim. Lógico que eu falo, a diferença é que as pessoas dão mais atenção por causa do número de seguidores. Mas eu Sim. sempre fui atrás, bati na porta de quem deveria. Faz Isso parte de já mim. faz parte Faz. de Isso você, da faz. sua É, personalidade, de usar a é, mídia, de usar a tua profissão para é. poder E eu tenho, descortinar essas coisas. o que eu tenho que fazer agora é escolher as minhas brigas, São porque muitas, né? são muitas. Muitas, Causa muitas, animal é muitas. uma coisa que é enxugar gelo, né? É Porque você verdade. acaba de resolver um assunto, vem outro na sequência, vem outro na sequência, e aí tem a parte do trabalho, que você também não pode largar, porque eu também, assim, eu sou sozinha, né? Então eu não posso largar tudo. Então eu tenho que realmente escolher minhas batalhas. Então, as que eu não posso, eu tento ajudar, mesmo que um pouquinho. Então eu falo, olha, me marca no Instagram, eu vou compartilhar. Porque, infelizmente, a gente queria resolver o mundo, né? Não, Eu não, falo, não dá. meu desejo seria ser uma ativista em tempo integral, mas não dá. Ai, meu Deus. Esse assunto tá linkado a todas as promoções que você está fazendo, as festas que você está trazendo para o Ipiranga, essa paixão sua Tá. por esse bairro. Depois eu quero ouvir um pouquinho lá de trás da tua vida de Ipiranga, no Ipiranga, fora da comunicação. Quem Certo. é a Andréia que nasceu no Ipiranga e tudo mais, mas por enquanto eu quero falar de festa.
Ai, festa é muito Tudo bom. esses eventos, todas essas promoções que você está conseguindo trazer, colocar o Ipiranga na mídia no Brasil Ai, inteiro. eu fico muito feliz, porque assim, eu sempre tive esse desejo, porque eu acho assim, hoje em dia a gente sabe, é rede social, as pessoas estão se alienando, ficam ali só girando Verdade, tela, verdade. e só que tudo bem, aí a gente fala, sai do Instagram, e vai pra onde, gente? Porque assim, muita coisa é cara, tudo bem, a gente tem, pelo Ipirangando, a gente mostra muita coisa gratuita, mas assim, acaba sendo, às vezes, mais longe, É, dificultando. Então, poder, assim, ter encontrado a Mari e o Pedro, que eles são da Feira das Deusas, sim. foi, assim, um encontro muito bacana, Ai, porque eu sempre tive vontade, mas eu nunca tive jeito para organizar evento. Eu falo que cada um do seu no quadrado. seu quadrado, verdade. Então, eles têm todo esse know-how, eles já fazem isso há muito Faz, tempo, faz. Já é e aí, famosa a feira. a Feira das Deusas é famosa. E aí eu conheci eles através do Festival do Rango, da primeira edição que eles fizeram em Pinheiros. E eu falei, nossa, eu acho que eu quero fazer alguma coisa assim. Daí eu conversei com a Mari, falei, se a gente pudesse trazer isso pro Ipiranga e trazer essa coisa, não só uma feira por ser feira. É uma feira que tem atração É gratuita, diferente. tem brincadeira para as crianças. Isso sai de algum bolso, sabe? Quando a gente consegue algum patrocínio, bacana, mas quando não tem, é da gente que É sai, né? verdade. Como organizadores. E Isso. aí agora vai ser mensal, a partir de Ah, agosto. A próxima já é agora, dia 16 e 17. A gente mudou um pouquinho o endereço. Tava ali em frente à subprefeitura, agora vai ir para a área ali do Colégio Visconde de Itaúna. Sabe onde tem a feira de quinta-feira aqui no Ipiranga? sim. É a altura dali no Coutinho 900. Então, Mas vai ser permanece que dia da semana? sempre sábado e domingo. Eita, coisa O pessoal boa. aproveitar o dia todo, então começa às 11, no sábado vai até às 20, no domingo a gente reduziu um pouquinho o horário, porque até 19 tá bom, que depois da segunda-feira ninguém fica até mais tarde. Então é isso, sabe? Trazer arte, trazer cultura, trazer música boa e não ter diferença de idade. A Dá criança, oportunidade todo para os pequenos empreendedores para os pequenos mostrar seus empreendedores, produtos também, né? exatamente. Eles têm um custo, óbvio, né? Porque tudo, infelizmente, é o que eu falo, não dá para fazer nada a custo zero, mas tá todo mundo lá, então a nossa preocupação é trazer gente, trazer movimento e tirar. E assim, é muito legal quando você olha aquelas crianças desenhando no chão com giz, Nossa. ouvindo música, tendo aula de forró, sabe? Isso é muito legal. E você Porque esperava que o Ipiranga fosse abraçado da forma que abraçou essa feira, não. esse evento, que fosse ser aquele vucu-vucu para entrar lá? Não, o primeiro foi assim, muito além do que a gente imaginava. A Mari perguntava para mim, eu falei, Que Mari, sucesso eu não aquilo! tinha ideia, mas assim, o primeiro evento movimentou 30 mil pessoas no final de Sim, semana e sim. girou em torno de 1,5 milhão de reais. Então, assim, isso é muito bom. É É uma feira que maravilhoso. realmente traz resultado. As outras não tiveram esse mesmo impacto, mas mesmo assim, teve muita gente circulando, sabe? Gente se divertindo. É, a gente viu. É, E tem a ver essa feira com o quintalzinho ou são eventos diferentes? Como que é? Porque é assim, agora eu tô curiosa. a primeira feira que aconteceu, que foi esse movimento grande, chama Festival do Rango. Então, esse não tem nada a ver comigo, eu só trabalhei como divulgadora mesmo. Tá. O Quintalzinho, sim, é um projeto da Mari e do Pedro, da Feira das Deusas, com o Ipirangando. Então, é um evento nosso que agora vai acontecer mensalmente. Ah, esse é o E aí a quintalzinho. gente conta com apoio de subprefeitura, de vereador, porque tem que ter, né? Tem que ter Não tem apoio, não jeito. tem Sem como. apoio a gente não faz nada. E a prefeitura fica, né? Tem mais é que apoiar, porque É, a iniciativa de moradores do Ipiranga. exatamente. Eles foram muito legais, assim, deram ouvido, sabe? Deram espaço, liberaram uma rua que a gente queria, né? Porque ali no Coutinho é uma rua que foge ali do espaço de eventos, e a gente conseguiu ali, então a gente quer fortalecer essa rua, quer que cada vez mais tenha gente, que o pessoal Que venha. A delícia. gente está em busca de mais apoiadores, então quem estiver ouvindo e quiser apoiar também, sabe? A gente topa, Como é porque que ele faz para patrocinar, pode me chamar no participar? direct lá do Ipirangando ou da Feira das Deusas. A gente sempre vai dar um retorno. É Feira das Deusas SP e Ipirangando.sp. Aí te chama lá e você já E passa já passo todas as todas as informações para a informações. pessoa participar, É, patrocinar e tudo. exatamente. Se quiser ser artista ir para lá, expor Nossa, seus muito bom. trabalhos, tudo aberto. Artista.
De preferência que se tiver alguma coisa que volte pra música, pra um teatro, uma contação de história. Nossa, isso é muito legal. Ai, que coisa maravilhosa. E aí e aí sim a gente pode falar, sai de um lugar e vai pro outro, porque ali é próprio para te receber, né? Não, Essa é a é ideia. maravilhoso, é uma ideia incrível, porque as pessoas vai para um lugar que está seguro, que está cheio de pessoas, passeia, come Exatamente. coisa gostosa, e é tudo de Tudo maravilhoso. de maravilhoso, porque geralmente você vai ter que fazer comida, vai ter que. Então, vem um final de semana, tem as barracas de alimentação que é para todos os bolsos, todos os gostos, é só vir. Tem, é lógico, as coisas um pouquinho mais caras e tem as mais baratas também, né? Então é isso. Vamos falar de infância? Vamos. Eu quero saber. Essa é uma fase que eu É. não acompanhei, Não. né? Mas eu quero saber como que foi a sua infância? Você fala demais sobre esse amor teu, né, pelo Ipiranga. Não tenho certeza se você nasceu aqui no Nasci. Ipiranga. Nasceu aqui, Nasci. Andréia? Nasci na antiga clínica infantil, que hoje é o Dom Alvarenga, morava na Costa Guiar. Olha isso. É. E como que foi essa infância aqui no Ipiranga? Gente, eu nasci aqui, só que eu tinha muita relação com os meus avós, assim. Então eu tenho muitas lembranças na casa dos meus avós que moravam um pouco ali já perto ali da estação do trem. Ah, Era uma tá. casa gostosa. Então e sempre em relação com família. Então sempre meus primos aqui do bairro. A gente fala que dominava ali a Lord Crocodile, que antigamente tinha Pilar Azul. Então era uma turma grande que ia pra lá. Eu tenho memórias assim com 4 anos de idade na Lord Crocodile. Minha família toda, família é muito grande, eu tenho mais de 30 primos, então a gente Meu sempre estava ali. sério? Era uma família gigante, Gigante. Andréia. Não, e eu falo assim, que nem o pessoal fala, você é famosa no Ipiranga. Eu falo, gente, eu sou famosa desde que eu me entendo por gente, porque meus primos causavam na escola e todo mundo falava, você é prima deles? Então, todo mundo já conhecia a gente, porque imagina, essa turma toda estudando no Visconde, era uma farra, assim. Então, a gente tinha história. E a escolha da carreira, Andréia? Então, Como que foi essa escolha? Foi escolha tua? Foi meio que induzido por alguém que você olhou, você falou, eu quero me espelhar nessa pessoa? Ou já tinha essa vontade de usar a comunicação mesmo como propósito de vida? Como você olha, é chegou, assim, a né? minha vida não teve muito planejamento, porque eu perdi meu pai muito cedo. Meu pai faleceu, eu tinha 13 anos, eu sou a mais velha. E assim, eu falo que eu fui dormir criança, eu acordei cuidando da minha mãe. Porque minha mãe. Adulta? Adulta. Adulta já. A minha mãe nunca trabalhou fora, e aí a gente sabe, é um baque. Meu pai morreu de acidente de trânsito, vindo de uma viagem, então foi meio traumatizante assim. Então, meio que a gente foi vivendo, não foi meio. Nada a gente passou a planejar. Então, assim, fazia o que dava, ajudava em casa o que dava. Eu comecei a trabalhar com 13 anos, um mês depois que meu pai faleceu, eu comecei a trabalhar. Então, eu realmente me tornei adulta muito cedo. Foi meio que um baque. Então, dentro do que eu comecei a trabalhar, eu achei que eu gostava de administração e fui embora fazer administração, depois trabalhar em área comercial, financeira. Era a parte que eu fazia. Só que dentro do comercial eu comecei a ver que eu tinha muito jeito para venda, para Para falar, marketing. comunicar. Eu trabalhei numa empresa que eu nunca esqueço. A dona falou para mim uma vez. Logo que eu cheguei, ela falou: eu queria muito vestir famosos, porque é uma marca de bebê muito bacana, que existe até hoje, é do Ipiranga também. Aí eu falei, por exemplo, quem que você queria vestir? Ela falou, Glória Pires. E na época ela estava grávida. Eu falei, Meu peraí. Deus. Gente, assim, mexi o pauzinho aqui, fiz uma ligação ali, porque não tinha Instagram, e-mail muito pouco, era muito no telefone mesmo, de ficar e liga para um, e liga para outro, e liga para outro. E aí consegui chegar na empresária da Glória Pires, quando a gente viu, eu tava vestindo o bebê dela, tanto que eu olho ele hoje, eu falo, gente, eu conheço esse menino desde a barriga. A quem era O Bento. o É. Bento? Meu Deus. E aí comecei, e depois, assim, eu falo que parece que Deus guiou de uma forma que eu caí. Eu conheci uma pessoa dentro do RH da Globo, e toda pessoa que ficava grávida eu já sabia meio que com antecedência, assim. Aí a gente vestiu muita gente famosa. Então, aí eu me descobri na parte da comunicação. Eu falei, opa, é disso que eu gosto. E assim, é uma coisa que me desperta tanta paixão
quando eu tô envolvida com isso, eu esqueço de comer, esqueço de beber. É uma coisa que eu gosto muito. Só que assim, ainda numa época, eu trabalhei muito tempo nessa área de confecção de bebê, trabalhei em 2 empresas grandes, e a segunda depois acabou meio que fechando, aí fui trabalhar na Promatri. E ali tem uma loja da Promatri, eu trabalhei como gerente de marketing ali. E olha como a vida é. Eu trabalhava assim, eu não vivia muito no Ipiranga nessa época, porque minha vida era toda acontecia na Paulista. E eu tinha enlouquecida pela Avenida Paulista, sabe? Eu sempre gostei. Então eu já andava na Paulista tirando foto. Aí eu falei, nossa, se eu pudesse, eu queria ter um perfil aqui para escrever da Paulista. Aí comecei a olhar e falei, deixa eu ver se tem alguma coisa. Aí descobri um perfil chamado Na Paulista. Eu falei, olha, eu vou mandar uma mensagem para ele. Aí escrevi lá. Falei, olha, meu nome é Andréia, eu queria colaborar com você, posso? Aí ele, como assim? Colaborar. Aí ele falou, vamos tomar um café? Aí eu fui, me apresentei, ele falou, olha, eu tenho meu perfil, aí conheci, chama Nélio. Ele falou, não tem como te oferecer um emprego, mas se você quiser fazer uns freela, escrever, alguma coisa assim, e a gente virou amigo. E aí, a vida dele era sempre na Paulista, né, como diz o Instagram, e aí ele passava, me via lá trabalhando, porque apesar de ser gerente de marketing, eu trabalhava de uniforme, no lugar lá. Ele falava, não é possível. Você tá desperdiçando um talento, ele falou, porque você é muito boa. Eu lembro que nessa época eu era recém-separada, recém-saída do emprego que tinha a empresa fechado. Eu tava numa situação financeira, mas só Deus na causa. Não, muito Como ruim, diz muito. Leminas, matando cachorro a grito. Tipo isso. E aí ele me chamou para tomar um café. Vamos tomar um café? Eu falei, vamos. Ele falou, Andréia, eu sei muito pouco de você, mas pelo que eu tô vendo, parece que você foi casada com algum homem rico, você é de família quatrocentona. Gente, você me conhece como eu sou desbocada. Eu falei, menina, eu tô devendo meu aluguel, eu tô pagando, vendendo almoço para pagar a janta. Ele, como assim? Ele falou, e você com essa capacidade essa cara toda. de rica toda. Não, a gente ri até hoje disso. Aí ele falou, André, estrutura tua carreira, você tá perdendo tempo aqui. Ele falou, não desfazendo de onde você tá trabalhando. Ele falou, mas você pode fazer mais. E ele falando, e assim, não é que eu aceitei de cara, ele falava, eu retrucava, não vou conseguir, bate o medo, né, Madá, mudança. Nossa, vixe, É o mudança que você sempre falou, dá tem medo. um programa, né, uma bússola. Eu acho que o Nélio foi a bússola da minha vida, porque eu falo que a minha vida é uma antes do Nélio e uma depois do Nélio, assim. Ele te deu chá de bússola. Ele me deu chá, literalmente, assim, não é exagero Sempre nenhum. vai ter uma pessoa do lado de fora de nós que vai nos mostrar coisa que tá lá dentro que a gente não tá vendo, E né, aí Andréia? foi muito bonito, porque daí ele começou a me apresentar possíveis clientes, aí eu comecei a trabalhar produzindo conteúdo, então como eu trabalhava 6 horas na Promatri, eu produzia conteúdos. A própria Promatri também era minha cliente de produção de conteúdo, aí eu comecei, aí ele falou, Andréia, se estrutura e sai. Eu falei, Nélio, mas e se não der certo? Ele falou, se não der certo, eu tô aqui do teu lado, você não vai passar necessidade. Ele Que falou, amigo maravilhoso. não, me arrepia de falar. Ele falou, você não vai passar. Ele falou assim, eu tô com você. Ele falou, se eu tô te incentivando, gente, e assim, foi a melhor decisão da minha vida. Assim, com frio na barriga. Frio na barriga, andando o dia que eu sobre saí. as águas. Não, na semana que eu fui pedir a conta, meu coração disparava. Aí eu ligava para Imagina. um cliente que ele era cardiologista, ele infelizmente faleceu. Eu falava, doutora Edson, eu vou morrer. Meu coração vai parar. Porque eu tava, assim, Não, no mas pico da ansiedade. Porque, assim, eu sempre fui muito, CLT. É muito Eu sempre insegurança trabalhei que bate. registrado. Então, assim, quem é CLT acha que a vida fora é que nem aquela coisa da caverna. Você acha que você vai sair da caverna, você não sabe o que você encontra. É verdade. Dá muito medo, porque é uma falsa segurança, né? Você acha que ter férias é uma segurança, que o 13º é uma segurança. E aí, não ter mais isso dá muito medo, sabe? É uma crença que a gente tem, né? E aí eu peguei. O dia que eu saí, ele tava na porta meu último dia de trabalho, ele tava na porta da Promatri me esperando com flores. Gente, mas eu chorava, porque assim, aí falei, agora começa. E foi pertinho, foi em 2019, logo depois veio a pandemia, que foi um teste. Nossa, Madá, ali foi um teste, porque eu vi
muitos dos meus clientes não tinham o que fazer. Só que daí eu já tinha a página do Ipiranga, e aí eu falei, se eu tô com medo, tem muita gente com medo atrás de mim. Muita gente com mais medo ainda. Mais medo ainda. Aí eu falei, o que eu vou fazer? Eu falei, como vão ser uma quarentena? Eu falei, vai ser no máximo 40 dias. Eu vou oferecer trabalhar para essas pessoas em troca de permuta. Quando terminar a quarentena, eles me contratam para continuar divulgando. Mal sabia a gente que os 40 dias quase virou 40 anos, Nossa, né? Quase 2 anos, né? 2 anos, 2 anos. E anos. aí a página deu um boom. E eu falei, enquanto tinha gente na pandemia fazendo pão, cantando na sacada, eu trabalhava das 6 da manhã à meia-noite. Eu tive foi assim, ai, que maravilha! Um pico de trabalho, porque todo mundo precisava ser visto na rede social. Então, quem não ligava, passou a ligar, porque realmente tinha que estar lá. E aí as pessoas reconheceram o valor do digital. Então, foi uma mudança, foi assim. E até hoje eu encontro o Nélio, eu falo, Nélio, como eu sou grata, assim. Então, tudo que acontece de bom, de ruim, eu ligo, eu falo, Nélio, você tem que ser o primeiro a saber, porque, nossa, ele é muito importante na minha vida, assim. E essa coisa da gente desbravar do lado de fora o desconhecido, nossa, é porque a gente está desbravando do lado de dentro também, né? É um autoconhecimento. Porque aí você vai encontrar forças, fraquezas, você vai dar de cara com os bichos-papão interno, tudo, e você vai ter que lidar. A gente tem que lidar justamente, é isso mesmo, porque a cabeça da gente cria monstros que são assim, que você fala, eu não vou passar, não vou dar conta, não sei o que eu vou fazer dali. Eu já passei por essa fase também, de aí sentir, e nós temos essa falsa, esse pensamento que você falou, de achar que alguém pode nos dar essa segurança, e ninguém pode. Né? Eles são até os instrumentos. Eu acho que ter gente bacana do lado faz diferença, que apoia. Mas é o que você falou, eles dão a mão. O pé é a gente que tem que... É você que tem que pôr o pé e acreditar que Deus vai pôr o chão ali e que você vai conseguir trilhar o caminho. O Nélio fala isso, ele falou, eu enxerguei quem você era, talvez antes de você se enxergar. Mas se você não tivesse se enxergado, você não ia ter feito as mudanças. Verdade. Hoje você dá emprego. Do emprego. Olha só, e é muito bom isso, não é? Essa sensação de você poder ter essa parceria, que eu vejo que você tem uma parceria com a Júlia. Nossa, assim, a Júlia é meu braço direito, esquerdo. Uma adivinha o pensamento da outra. A Ione que trabalha comigo, que cuida da minha casa, assim, não todo dia, mas ela vai 2 vezes por semana, cuida dos gatos. Nossa, eu falo que minha vida também sem a Ione... E eu falo, e o cuidado que eu sempre quis ter em trabalhos, eu tenho com elas, assim, sabe? A gente vê o trabalho da Júlia lá na página. Você tem liberdade para fazer suas criações, ir atrás, fazer seu trabalho, fazer as gravações que você tem que fazer, porque ela faz a página ficar redonda. Na verdade, né, como que é isso? A Júlia como que vocês dividem tudo isso? As gravações quem faz é ela sempre vai comigo quando eu vou gravar alguma publi. Ela te apoia nas gravações grava, também. E eu falo que a Júlia, assim, a gente consegue se comunicar pelo olhar. Que coisa gostosa isso. Porque ela sabe exatamente o jeito de gravar, o jeito de posicionar. O que eu tô pensando, às vezes, não é uma pessoa que eu tenho que explicar muito. Então, eu falo, Júlia, eu quero isso. Na hora ela sabe. Então, é muito bom, porque eu sou muito ligada no 220. E o explicar, fazer as coisas com muita paz, eu não tenho isso, sabe? Eu queria ser mais calma. Mas assim, eu falo muito rápido e ela pega tudo muito rápido e tá comigo. E transforma em conteúdos maravilhosos. O Ipirangando tá comigo. A página é meio possessiva, assim, eu não passo. É meu filho que eu cuido com o maior carinho. A gente sente. Mas ela me ajuda na criação dos outros clientes, muita coisa. Às vezes a parte de Media Kit, a parte de material mesmo, é ela que faz. O nome Ipirangando foi um chá de bússola? Veio assim como um estalo que você falou? Achei o que eu tava querendo ou não? Como que foi? Na verdade... Veio devagarzinho, construído. Me conta! Olha, eu poderia contar o maior storytelling do mundo, mas não foi isso. Não, me conta! Foi simples. As coisas simples é o que é melhor. Eu faço terapia, né? Já há mais de 2 anos.
Porque quando eu estava com outro trabalho, né, antes de virar Ipiranganda, eu tive quase que um caso de burnout, assim, foi meio punk, sabe? Né? Sim. Porque às vezes você trabalha e aí, enquanto a coisa não faz sucesso, não tem dono, né? Aí depois que faz, minha filha, todo mundo é dono. Entendi. Aí eu precisei mesmo procurar ajuda para cuidar da saúde mental, e aí eu fui fazer terapia, um psicólogo incrível aqui do bairro que cuida muito de casos de burnout, e ele já teve, e ele também na época estava com uma agência. Ele foi publicitário, cuidou da parte de agência, então o que que acontece? Ele te entende da parte executiva, da parte profissional muito forte. Porque eu ainda falei para ele. Já viveu, né? Eu falei, se eu fosse ser atendida por uma pessoa que não tivesse vivido o outro lado, ia ser muito difícil me entender o meu lado, sabe? Sim. E aí eu comecei a falar para ele do que eu estava passando, e o que eu queria, das mudanças que eu queria fazer. E aí eu comecei a pensar, Ipiranga isso, Ipiranga aquilo. Ele falou, Andréia, Ipiranga é um verbo, ele falou. E aí, pirangando, surgiu assim, numa sessão de terapia. Ai, meu Deus! Olha, gente, então eu vou aproveitar esse gancho da Andréia. Tá vendo? Como é maravilhoso fazer terapia. Gente. Não, terapia é vida. Eu falo que terapia tinha que fazer parte da cesta básica, gente. Vender meu peixe aqui como terapeuta também. Não, porque, gente, olha, se tem uma profissão o que Ipirangando nasceu numa sessão de terapia. Que coisa maravilhosa! Que lindo, Andréia. E Não, aí, e ele é maravilhoso. Inclusive, se eu puder deixar a dica aqui, chama Com Pausa e certeza. Psicologia. Quem puder seguir, acompanhar, ele é muito bom mesmo. você indica. Indico. E Indico você, de olho fechado. e você continua fazendo essa terapia ou você deu uma parada? Continuo. Ele, pra mim, eu falo, eu não quero ter alta de terapia, não. Vamos falar sobre isso, terapia? Vamos. Eu nem sabia que você ia falar sobre isso, mas você entrou na minha área, agora eu quero não, e falar. essa área, gente. Por quê? Nossa. Às vezes a pessoa chega para cuidar de uma doença, de uma Exatamente. dor emocional, e o terapeuta vai lá e passa por todo aquele período e a pessoa fica bem e ela para. Ela para de cuidar da saúde. Exatamente. Parece que a pessoa só quer cuidar de doença. É. Existe isso. Então, você vê essa necessidade da pessoa continuar fazendo, cuidando da saúde. Porque eu acho que a vida da gente é cíclica, né? É Então, cíclica. eu comecei pelo burnout. Hoje eu não tenho mais, graças a Deus, eu consegui. Ainda é assim, porque a agitação, gente, isso é uma coisa muito minha. Então, assim, é o que eu te falei. Mas essa é a tua essência minha maravilhosa. Onde Eu você chega, a gente tento sente essa ser energia. calminha. Quando eu olho, eu já tô tentando abraçar o mundo de novo. Aí vou lá, já tô com um monte de coisa. Então, assim, eu tenho que me policiar muito, sempre isso. Porque a minha tendência é realmente achar que eu dou conta, que eu faço, que eu consigo colocar mais uma obrigaçãozinha na minha agenda. Então, e aí, assim, isso aqui vão mudando os assuntos, sabe? Às vezes, um dia você tá com uma questão familiar, um dia... Eu descobri recentemente que a minha questão, meu envolvimento com meus pets, se não toma cuidado, acaba meio que virando uma coisa de compulsão, porque eu gosto muito, e se bobear, você passa um pouco do limite, né? Olha só quanta coisa E especial. eu falo, gente, eu não ligo de Não, tem que falar mesmo. Aqui é a hora da verdade. Andréia, e dentro dessa correria, correria não, dentro de toda essa produção de agenda, porque correria comunica desorganização, e eu sei que você não é desorganizado. Tem que ter uma organização. Toda essa produtividade que você consegue entregar assim, o tempo todo. A gente às vezes fica cansado de olhar tudo que cai lá naquela página. Tem tempo para um hobby especial ou já é o hobby? Esse trabalho já foi o pacotão inteiro que Deus mandou para você. Como que é? Eu gosto muito do que eu faço. Então, assim, e talvez por isso eu me envolva tanto. Sim. Porque às vezes eu falo, eu vou descansar, o que que eu faço? Vou olhar o Instagram. Eu falo, gente, ok. Aí eu reconheço que se a gente não tomar conta da saúde mental, acaba ficando meio que... Bitola, Então, assim, eu gosto muito de sair, só que ainda eu falo, às vezes eu tô com a Júlia, ela fala, hoje não é para produzir conteúdo, vamos vamos pro museu sem pegar celular. Então a gente tenta... Aí você consegue? Consigo, às vezes que eu saio com meus... Assim, lógico, se eu vejo uma cena... vê um negócio acontecendo não ali, não tem como. Aí... Isso é muito de mim. Eu falo, e já não era profissionalmente, sempre foi.
Eu brinco que, por exemplo, quando na época que tinha o Orkut, que começou o Twitter, eu fazia as contas para meus amigos. Então, eu já produzia, eu já era uma produtora de conteúdo para eles sem isso existir. Então, assim, eu falava, por exemplo, Madá, você tem Orkut? Ah, não sei como. Então vem aqui. Eu vou fazer uma página para você, eu vou te ensinar como faz, vai cuidar do seu Sério, Orkut. Andréia, Twitter, eu sempre criei para todo mundo. Então, eu falava, como que. Eu achava, gente, eu ficava fascinada com essa coisa de rede social, de poder conhecer gente em vários lugares do país, do mundo, sabe? Essa proximidade. Conectar pessoas. Conectar pessoas. Então, eu acho que se você perguntar, minha raiz hoje é isso, é conectar. Porque eu falo que às vezes a minha cabeça falha na questão de nomes, na questão de fisionomia. Mas se você falar, eu preciso do eletricista, na hora eu sei quem é, o nome e tal. Ai, André, eu precisava fazer contato com uma pessoa X. Gente, eu tenho isso muito forte. Natural. Então, assim. a conexão acontece muito natural. E muito rápido, assim. Isso sempre foi. Isso transborda da profissão, né? É. É por isso que eu quis falar com você, porque eu tinha certeza que essa sua profissão, esse seu lado profissional tão maravilhoso, é muito mais, é um propósito de vida hoje, né? Porque às vezes a pessoa sofre porque leva uma vida assim meio que esquartejada em fatias, né? É a fatia do trabalho, chega no trabalho, fica louco para terminar aquele horário. Ai, não vejo a hora que acaba a sexta, não vejo a hora que. Não vê a hora de chegar sexta-feira. Eu vivo todo dia. Para desligar tudo. E segunda-feira, geralmente, eu, enquanto terapeuta, atendo várias pessoas que têm a síndrome da segunda-feira. Vai chegando domingo à tarde, a pessoa começa a ter taquicardia. Porque na segunda-feira ela vai fazer uma coisa que ela odeia. Então, por isso que eu gosto de trazer aqui pessoas que dizem: é possível viver uma profissão com propósito, é possível trabalhar, ganhar dinheiro com prazer, fazer as coisas com alegria. É o que todo mundo fala, lógico. Quando o que você gosta vira uma profissão, não vou falar que é 100% felicidade. Não. Tem os perrengues, tem hora que você fala, ai, cansei um pouco. Não é fantasia. Então, o que eu tento fazer, por exemplo, às vezes, por causa do trabalho, eu tenho que estar sábado e domingo em alguns lugares. Porque muita coisa legal acontece nos finais de semana. E se eu me propus a ser uma página do bairro, aquilo deixa de ser a minha página pessoal. Eu passo a ser um guia para as pessoas realmente que estão aqui. Com certeza. E a gente conta com isso. Quero porque, saber assim, o que está acontecendo, vou lá no Ipirangando ver o que está acontecendo no bairro. Não é uma página de hobby, é uma página é o meu trabalho, isso eu falo. Exatamente, é um trabalho. Então, o que eu me permito, às vezes, assim, 80% das vezes, a segunda-feira é minha, então eu não saio de segunda, porque o que estava acontecendo? Eu trabalhava segunda a domingo, aí segunda eu marcava reunião, eu falei, gente, espera um pouquinho, o horário é meu, eu não preciso disso, dessa coisa, então... Se eu me organizar, que você falou, se eu me organizar, eu descanso na segunda. Então, e aí eu consegui tirar essa síndrome da segunda-feira para mim não existe. Eu sempre falei, gente, por que não descansar na segunda? Então, eu posso me permitir na segunda acordar mais tarde, fazer a minha programação da semana com calma e começo realmente de terça, só que às vezes vai de terça a domingo. Então... Andréia, o que mais tem aí nesse coraçãozinho para você compartilhar? É muita história boa, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. Mas eu acho, a grande lição que eu aprendi hoje é assim, você quer fazer? Não fique esperando aprovação, vai e faz. Porque mesmo em questão de rede social, eu vejo muita gente assim, ai, eu não sei, ai, e se eu aparecer, o que os outros vão pensar? Gente, ninguém liga, tem que pensar nisso. Faz por você, sabe? É verdade. Porque não fazer dói. Não fazer dói. Dói. Se você tiver algo que você vai fazer e que vai ser um serviço para o teu entorno, que você vai contribuir para o mundo ficar melhor. Se você não fizer, você fica angustiado. Às vezes, muitas pessoas, às vezes eu conheço, que tá ali, sabe, precisa fazer. Não, e eu falo que eu sou a rainha das coisas aleatórias. O que eu tenho vontade, eu faço. Uma época eu queria aprender a ser cabeleireira. Aí fiz o curso. Não
coloquei em prática, assim, uns meses. Mas eu queria entender como que funcionava. Aí fiz o curso. Sabe, assim, pra que não... Gente, eu falo, não fazer. Então, assim, eu tenho curiosidade, eu vou atrás, eu faço, eu descubro, sabe? Às vezes, conhecer lugares novos, eu gosto disso, sabe? E aí você descobre cada coisa legal, cada história bacana. Então, ir, mas tem que ir. Tem que fazer. E assim, eu não Tem que tenho se vergonha lançar. de conhecer gente, de puxar assunto, de estar sozinha num lugar, de ficar, vou ficar deslocada. Gente, eu não. É de mim. E é muito engraçado que você falou de como era criança. Eu era tímida, assim, de não ouvir minha voz. Nossa, não consigo Se imaginar alguém você falasse, tímida. se alguém falasse comigo, eu ficava vermelha, mas da lágrima escorrer de tanta vergonha que eu tinha. E quando foi que despertou Gente, essa verdadeira Andréia, essa impostora saiu e entrou essa verdadeira Andréia? Hoje eu falo, não sei, acho que é questão da vida mesmo, a gente vai se sentindo mais segura, eu acho que a idade também, você vai tirando pesos que você vê que são tão desnecessários, tanta verdade. coisa, tanto julgo, porque eu falo, às vezes a gente é o nosso maior inimigo, né? A gente se julga, a gente às vezes é a pessoa mais cruel, e às vezes eu falei, eu era minha chefe mais cruel quando eu queria trabalhar de segunda a segunda. Mesmo gostando. E aí você começa a ficar esgotada, né? Com certeza. Pode ser o que for, que a gente precisa daquele pontinho de não fazer nada. De não fazer nada. O tempo ósseo, que é tão saudável. Nossa, saudável. E quando você se dá o direito de usar esse tempo ósseo, a tua produtividade, por incrível que pareça, aumenta. Você fica mais produtivo, a saúde melhora. Nossa, então a gente precisa dar esse tempinho. Não, e você vê que nem você me contando, né? Que você começou o podcast. Gente, olha o brilho que você tem nos olhos de falar. Eu amo isso aqui. Uma coisa nova. Imagina Totalmente. se você ficasse pensando, eu tenho meus horários, eu já tenho meu trabalho, eu tenho... Gente, é uma hora que você vem, que você... Quanta gente que pode estar ouvindo do outro lado que você vai mudar a vida, ou vai, assim, despertar uma coisa. Às vezes não muda tudo, mas às vezes se a pessoa tá na dúvida do que fazer, vai olhar, vai dar uma direção. E é apaixonante demais. Hoje nós duas foi sem pauta, né? Foi no bate-papo. Mas quando vem uma pessoa que nunca pensou em estar no podcast e que eu vou ajudar a preparar uma pauta para trazer para cá, a pessoa faz uma memória de história da vida dela, que a hora que ela chega aqui, ela já está apaixonada por ela mesma. Exatamente. Só fazer aquele memorial, né? De fazer um levantamento do que ela gostaria de falar. Então, eu fico apaixonada em ver as pessoas se apaixonarem por elas mesmas e saírem daqui encantadas. Depois, eu encontro com as pessoas novamente, elas não são mais as mesmas. Porque parece que elas descobrem lados delas que elas não conheciam ainda. E hoje eu sei por que eu estou aqui fazendo esse podcast. De verdade, eu vim assim, por obediência ao coração, que eu nem sabia o que ia acontecer. É para pagar mico? É comigo mesmo, vamos lá. Mas todo mundo tem alguma coisa a falar. Eu acho que você já viveu alguma coisa e isso transparece nas todo mundo palavras. tem uma história, né, por trás, uma história boa para contar, algum chá de bússola para compartilhar. Eu falo isso, eu falo, hoje eu tenho a voz no Ipirangando, mas quanta história eu conheço que você fala, meu Deus, todo mundo tem que saber isso, porque é muito lindo, legal. É lindo. Nossa. Andréia, que bate-papo delicioso. Nossa, muito obrigada. Eu trouxe uma coisa aqui para você. Delícia. Vai ser a primeira que vai receber. Olha! Depois, pessoal que já vê no podcast, não fica com ciúme não, que eu vou mandar para todo mundo, hein? Aqui. Vamos ver o que é. É o famoso chá de bússola. Vou tomar. Olha lá, ó. Pode tomar. Delícia! Depois você me fala o que tem aqui. Eu vou te falar. O chá de bússola. É uma combinação de ervas maravilhosas. Olha, eu tomo há muitos anos. É aquele famoso chá mineiro mesmo. Ô, mineirinho bom. E nós batizamos, porque lá no núcleo biofílico a gente tem muito essa coisa de um dar chá de bússola no outro. Quando alguém perde meio a noção de onde está, alguém chega e traz a pessoa para a razão, né? Que é o caiu a ficha. Caiu a ficha. E
Eu decidi batizar o chá de bússola, esse Amei. chá que eu tomo há muito tempo, você vai tomar, depois você me fala se é Ah, eu bom amo mesmo. chazinho. Eu sei que você gosta do chazinho. Ai, Amiga querida, nossa, minha adorei. filha linda, Ai, que obrigada privilégio, do mulher linda. carinho, obrigada. Ai. Eu sei que esse podcast vai ficar assim na minha memória como um dos momentos mais especiais da minha Ai, gente, vida. imagina. Porque é um carinho enorme Ai, mesmo que eu eu estou adoro. tendo por esse momento nosso aqui. Nossa, Eu eu sou deixo. sua fã, então. Somos fãs Gente, aqui, ó. somos Somos fãs. fãs uma da outra. Vou deixar você com aquela câmera para você falar com os teus fãs do Ipirangando. Meus vizinhos. Vizinho, olá! Isso! Pode falar com o seu olá, vizinho. Olá, vizinho. Se você ainda mora no Ipiranga e não me conhece, siga ipirangando.sp e vem fazer parte também do Quintalzinho, dia 16 e 17 de agosto, na Rua Lino Coutinho, altura do número 900, que fica ali atrás do Visconde de Itaúna. Vai ter shows gratuitos, atividade para as crianças, muita comida boa e também artesanato. Vem aproveitar com a gente. Também, se você quiser me chamar, tiver alguma ideia, manda lá no direct do Ipirangando que eu respondo. Obrigada, Andréia. Imagina, eu que agradeço. Muito obrigada, sucesso com Pra nós. tudo o que você for fazer na sua vida. Onde você colocar a planta dos seus pés, que seja abençoado. Amém, E amém onde pra a tua nós. voz chegar, que ela seja esse chá de bússola, essa luz que leva tanta alegria para as pessoas, viu? Ah, eu que agradeço, Madá, o privilégio de estar aqui com você, de ter sido convidada. Nossa, fiquei muito feliz. Ai, que gostoso, gente. Olha que orgulho essa mulher maravilhosa no nosso podcast Chá de Bússola. Eu tomei um monte de chá de bússola hoje aqui. Coração da veinha quase parou. Mas quinta-feira próxima. Que dia que vai ser quinta-feira próxima, gente? Depois eu gravo aqui falando que dia que vai ao ar esse programa delicioso com a Andréia do Ipirangando e do meu coração, que vive pirangando com ela e hoje aqui no nosso podcast. Um beijo para você, espero que você tenha tomado muito chá de bússola aí também, viu? Beijo. Tchau, tchau.